O filme do He-Man acaba com o herói montado no seu gato guerreiro, no mais puro estilo Beto Barbosa. Beto Carreiro. Não sei de onde que eu tirei esse mas vai ficar assim. Só faltou um chicote, mas do jeito que o filme tava, né, caras? Um chicote aí poderia dar uma outra conotação para a história. Mas fique tranquilo, é um filme para criança. Claro que é. E aí temos o Gorpo dando aquela lição como se fosse nos desenhos dos anos 80. E a She-Ra também aparece no filme. E a última cena pós-crédito é da Maligna falando com o esqueleto. E essas são as cenas pós-crédito do filme do He-Man. E vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo Voando para o Vídeo. Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Na minha opinião, mais que He-Man e os defensores do universo não valessem grandes coisas, eu achei que realmente seria importante ficar até o final para poder assistir e conferir as últimas impressões me baseando nas cenas pós-créditos, mesmo com a decepção de ver o Gato Guerreiro somente no final do filme. Você tá falando sério? E aí, caras, olha, que coisa mais ridícula que você não tem o direito nem de ver a transformação do Pacato no Gato Guerreiro. Mas segure, vamos falar primeiro do Gorpo e depois a gente volta para o Gato Guerreiro. Guerreiro! Venham aqui brigar! O filme acaba surgindo o Gorpo, dando aquela lição de moral que a gente gostava tanto no finalzinho dos desenhos, que era bem interessante, era legal pra caramba. E aí, caras, ele fala o seguinte, é importante que você entenda que ter músculo não é o suficiente para você vencer. E se alguém tem um rosto de caveira, geralmente é porque é mal. É claro que isso fez a alegria de muito fã antigo, mas pensem só por um instante o tamanho do prejuízo que uma ideia, entre aspas, criativa, para não falar ideológica, acabou causando tanto na produção do filme e na bilheteria, como também se tratando de brinquedos. E é nesta hora que eu emendo junto com o gato... E é nesta hora que eu emendo com o Gato Guerreiro. Por quê? Caras, vocês querem uma coisa que venda mais brinquedos sobre uma franquia do que bichos e do que personagens engraçados e atrapalhados? Se tratando de Pacato / Gato Guerreiro, olha, você tem aí brinquedos para crianças, para meninas que gostam de bichinhos fofinhos, como para garotos que gostam de bichos mais brutos. E aí você ainda tem um Gorpo, cara, que você poderia fazer N brinquedos, se tratando de um boneco que poderia ter N funções. Eu sei, falando assim fica meio complicado. Como assim? Não entendi. Mas, sem dúvida nenhuma, o Gorpo seria o alívio cômico de toda a trama. Só que quem são, meus amigos, o alívio cômico? Quem são os trapalhões, os imbecis, os camaradas bestas, burros, que toda hora fazem piadas com eles, né? O Mentor e o He-Man. E se essa visão patética desses dois personagens a gente ofendeu, confirme isso com a sua inscrição. Sim, seja bem-vindo aqui no canal do Grifo, porque aqui nós fazemos críticas reais, verdadeiras e transparentes, da maneira que você merece. Porque aquele tutuber maneiro, legal pra caramba, que estava te incentivando a ir ao cinema para assistir essa porcaria, eu ouvi dizer que ele já está trocando a narrativa, hein? Pois é, agora que tá dando ruim na bilheteria, ele tá falando que o filme não é tão grandes coisas assim. Mas o tio Grifo aqui falou desde o começo, mesmo que alguns aí ficaram chateados comigo. Mas se você estiver procurando análises um pouco mais profundas, pode contar com o tio Grifo aqui. E se você já se inscreveu ou está se inscrevendo agora, este agradecimento é especialmente para você. Valeu demais! E também agradeço aos amigos já inscritos que fazem parte também do nosso clube de membros, os grifonóias, os flamejantes e também os grifossauros. Lembrando que esse vídeo é editado pelo querido Jorgeta do canal Hora Play, que faz as nossas edições serem sempre um espetáculo à parte, e por isso eu convido você a conhecer o seu trabalho lá no canal Hora Play, e para isso eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Mas aí, meus amigos, como parte da narrativa dos tutubers cheirosos, o que acontece? Muitos deles já estão falando assim, mas todo mundo já sabia que é um problema muito sério você fazer um filme para um público que é muito nichado, o homem de 40 anos ou mais, que era fã daquela animação lá dos anos 80. Pois é, mas olha só que engraçado.
Da mesma forma que a gente vive falando que filmes infantis costumam dar grandes bilheterias, claro, né? O filme tem que ser bom também, não é qualquer porcaria, né? Mas quando você vê um filme infantil que ele faz muito sucesso e que tem grandes valores aí de bilheteria, de até bilhão, como é o caso dos filmes do Mario, poxa, isso é porque não é somente a criança que vai para o cinema, obviamente que não. Aí você tem o pai, tem a mãe, às vezes tem um amiguinho, tem uma irmãzinha, enfim. Com isso você vende, ao invés de um ingresso só, você vende 2, 3, 4 ingressos, né? E a mesma coisa também se atribui a filmes, como é o caso do He-Man, né? Caso ele fosse bom, aí você teria também o mesmo efeito acontecendo com um público com mais de 40 anos, que seriam os pais, que obviamente levariam suas esposas, os seus filhos, né? Imagine só a conexão. Então ele tem que tomar medicamentos. Imagine só a conexão de pai, filho, de família como um todo, de amigos, que poderia ter com a experiência de compartilhar uma coisa que evoque tanto uma memória emotiva como é o caso do desenho do He-Man. Mas você sabe o que não traz bilheteria? Fazer filme para pai de pet, pai de samambaia. É isso aí, caras. Então, se for fazer filminho para essa galera, e aí normalmente não dá bilheteria. Como é esse filme do He-Man sojado, que parece que a sua única função nesse filme é ser ridicularizado. E agora, na segunda cena pós-créditos, nós temos a Rainha Marlena conversando com o mentor, e naquele momento ali em que agora, né, a rainha reinando sozinha, já que o rei morreu, por nada, pra nada e sem consequências nenhuma. Este momento acontece 6 meses depois que o He-Man ele venceu o esqueleto. E o mentor agora demonstrando que ele não é mais cachaceiro, ele todo ali empático, solícito com a rainha, falando: olha, eu sei, um dia ela também retornará. E isso vai acontecer como aconteceu com Adam. E aí corta a cena para a espada da She-Ra, liberando aquele poder ao redor da espada e tendo a transformação da Dora em She-Ra. E aí a personagem ela aparece de costas, olhando ali para a zona do medo, onde é o quartel-general do Hordak, e alguém de fora da cena vai se aproximando e a chama de capitã da força Adora. E ela responde: não mais. Não mais. Não mais He-Man poderoso, e sim She-Ra, heroína, top padrão, né? Mulher bonita, poderosa. Bem, pelo menos eu espero que seja assim, né? A gente não pode mais contar com nada disso, porque do nada alguma coisa pode mudar com essa galera aí. E a partir daí, a She-Ra montará o seu grupo, conhecido como Rebelião ou a Grande Rebelião, e se tratando desse frame que mostra a She-Ra de costas olhando para esse ambiente, esse cenário desolador, em que você tem esse quartel-general do Hordak, aquela coisa ali toda cinzenta, naquela vibe de ser aquela gigantesca fortaleza industrial. Aí o capitalismo malvadão aí. O dinheiro é necessário! E aí você vê que a She-Ra, ela tem aí um papel importante para não somente libertar as pessoas que estão sob o domínio da Horda, mas também, vamos dizer assim, fazer uma verdadeira revolução ecológica, ambiental, além etérea, coisa que faria a Marina Silva ficar feliz da vida. Democraticamente. Tá, eu sei que muita gente pode ficar chateada comigo porque as minhas análises são assim, só que é o seguinte, caras, eu entendo da mesma forma que vocês, porque eu gostaria que o filme fizesse sucesso, mas infelizmente optaram por muitas coisas para que He-Man fosse uma grande galhofa, né? O que seria muito melhor se eles tivessem colocado toda essa parte engraçada nas mãos do Gorpo, mas escolheram outra coisa. Enfim, não estou aqui para reclamar sobre isso. Mas o que é muito importante falar sobre essa expectativa de que o filme vai fazer sucesso, caras, infelizmente isso vem de uma percepção que a gente tem, até de forma enganosa, porque nós aqui que temos mais de 40 anos, somos frutos de uma geração que aqui no Brasil tínhamos apenas 3 ou 4 canais de televisão que abrangiam o Brasil inteiro. E aí, caras, é claro que pela falta de opções de entretenimento, filmes, séries, animações, quando vem alguma coisa mais interessante, como foi o caso de He-Man, isso foi assim pra gente uma grande explosão, caras. E é claro que o
O personagem em si, ele tem grande repercussão na cultura nerd, porém, a nossa percepção, ela vem de um período que a gente não tinha tanta opção assim. Por isso que vem essa ideia de que o filme ele vai explodir no mundo todo. E o que eu estou falando é reforçado pelo fato de que a bilheteria doméstica ela está tendo muito mais resultados do que a bilheteria mundial. Em dados atualizados, 35 milhões de dólares vem justamente dos Estados Unidos e também do Canadá, o que configura o mercado interno, ou mercado doméstico. Estados Unidos! Enquanto no restante do mundo nós temos uma bilheteria de 25 milhões de dólares. Bem, a terceira cena, na minha opinião, é a mais enigmática porque aparece o crânio do esqueleto caído no chão e a maligna se aproxima, pega o crânio, limpa a poeira e diz ironicamente: "Devo dizer que você já esteve melhor." A cena é cortada e ouve-se então aquela risada maldosa e clássica do esqueleto, sugerindo que ele não está morto e que sim veremos ele em breve. Eu sei que para muita gente valeu a pena esperar os créditos todinho chegarem até o fim para finalmente assistir essa cena. A verdade é que o filme decepcionou muita gente e está muito mais fácil para a galera assistir o filme pela segunda vez e falar assim: caramba, o filme caiu bastante na minha opinião, do que muita gente que assiste pela segunda vez falar assim: poxa, gostei mais ainda. Mas eu quero saber de você para onde vai o futuro da franquia do He-Man e os Defensores do Universo, e se você também gostou das cenas pós-créditos e como é que você reagiu a todas elas. Gostou? Foi legal? Decepcionante? Escreva aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E bem, se esse vídeo foi legal para você, dê aquele like, comente, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Grifo.